Seguem as discussões aqui no município de Camaquã no que diz respeito à atualização do nosso Código de Posturas, tendo em vista que o nosso código ele é de 1949. Há uma necessidade de uma série de adequações à realidade. O momento histórico que nós estamos vivendo, ele exige que nós estejamos debatendo coisas completamente diferentes daquilo que nós tínhamos naquela vivência dos anos 40, né? 1949, anos 50, dá para a gente resumir desta maneira. Então, existem vários temas que devem ser abordados, um deles que a gente já discutiu amplamente, diz respeito ao comércio, já falamos sobre outros temas também. E existe uma questão que diz respeito aos sepultamentos no município de Camaquã, a atuação dos serviços funerários na cidade de Camaquã. Isso também precisa ser debatido nesta nova atualização do Código de Posturas do município de Camaquã. E é por isso que nós estamos recebendo nesta manhã a visita do Clauney Stepaniak, ele que faz parte de uma associação de funerárias. E isso é muito bom porque, Clauney, além de toda aquela tua experiência no ramo funerário que você já tem, soma-se a experiência de todos aqueles que fazem parte desta associação, através das reuniões que você participa, através das discussões as quais você também participa. E essa sua opinião dentro do Código de Posturas é de extrema importância para que a gente consiga fazer essa revisão do Código de Posturas utilizando as novas técnicas, as novas tendências e as novas preocupações que a realidade atual nos exige. Clauney, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Acústica FM. Obrigado, Gil. Um bom dia, Gil. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, na verdade eu sou do Sindicato das Empresas Funerárias do Rio Grande do Sul. Sim. É um sindicato que abrange todas as empresas funerárias do estado, os associados. Nós temos hoje 408 associados, desses 336 são participantes do sistema de recolhimento de morte violenta, né, dos acidentes de trânsito, ou todo aquele que existe um registro de morte violenta, né? Uhum. E estamos, como tu falou, assim, o sindicato está sempre à frente, né, focado dentro do segmento, né, trazendo essas novidades ou se enquadrando pela regulamentação, pela Sim. orientação, pelo estudo, né, e o aprofundamento dos associados, dos seus colaboradores, né, e a gente, em busca desse profissionalismo, também atua nessa questão regulamentar, né, que são, e foi sugerido agora no Código de Postura, em todas as partes aí do segmento de comércio de Camaquã, serviços, né, indústria, essa regulamentação e atualização desse Código de Postura. E aí fizemos a nossa parte ali, sugerindo algumas alterações, né, no que tange o serviço funerário, o atendimento das funerárias aqui no município, né? Bom, é importante que as pessoas se deem por conta que o ramo funerário é um ramo essencial no município de Camaquã, tanto que ele se enquadrou, naquela época da pandemia a gente conseguiu perceber muito bem sobre isso, porque se enquadrou naquele ramo dos serviços essenciais e justamente naquele momento a gente entendeu a importância, né, de estarmos valorizando esse tipo de trabalho, que tem essa importância gigantesca para a nossa comunidade. Mas, se formos comparar a forma a qual se trabalhava no ramo funerário em 1949, quando nós tivemos a instituição do Código de Postura para os dias atuais, as preocupações são outras, a forma de lidar com essas questões mudou completamente. Sim, com certeza. Em 49 meu avô estava lá, né, atuando, né, já com fabricação de urnas, e o atendimento assim era bem diferenciado. Os velórios eram em casa, não existiam as capelas nos locais assim como hoje temos aqui em Camaquã, em outros lugares, ou em cemitérios, né? E essa parte também do serviço funerário, ele é essencial de emergência e social, né? Sim. Porque ele tem essa emergência da solução daquele momento pela família que está passando, né? Social, porque atinge todas as classes sociais, né? Desde o carente a qualquer tipo de pessoas, né? A gente está comprometido em atender. E a pandemia, sim, trouxe um foco, né? Uma visibilidade maior, maior, né? Em cima das funerárias, porque nós estamos ali na linha de frente mesmo, né? E com muito receio, com muita desinformação, né? Com muitas notícias
de pânico, como realmente foi um pânico, né, para todo mundo, para todas as famílias, né, e as atitudes que foram tomadas. É um tempo aí que não é bom nem de lembrar, né, o Gil, porque a gente teve muita dificuldade, até o sindicato atuou, porque o governo do estado estava nos colocando na lista de vacina em último lugar, né? Após todas as classes aí de funcionários, de segmentos, nós estávamos em último, mas através do sindicato, FAMURS e as secretarias de saúde municipais, a gente conseguiu adiantar as vacinações para nossas equipes, né? Aquelas pessoas que estavam ali de frente com o público a ser atendido, né? Com todas aquelas medidas de segurança, macacões, luvas sobre luva, né? Era um pânico, um medo muito grande, Na né? verdade, eu até citei a questão da Covid porque eu nunca tive a oportunidade de conversar contigo sobre isso, né? Sim, Conversar com algum profissional do ramo funerário sobre aquele momento que foi conturbado. Havia uma grande incerteza, havia um risco muito grande, inclusive para os profissionais que atuam no ramo com funerário, certeza. tanto que durante um período era impossível realizar um velório, era impossível uma série de questões. E eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém do ramo funerário sobre as dificuldades que vocês enfrentaram naquele, principalmente no primeiro momento, onde havia uma desinformação muito grande, onde ainda não se haviam definido técnicas de segurança para um velório e tudo mais, né? Sim, tudo era Sem contar a demanda. sim, tudo era uma emergência, né? Sim. Emergência, né? De estar acontecendo, a quantidade de óbitos elevada, né? Em toda a região, todo o estado, todo o país, né? E como tu falou, né? Insegurança, incerteza, né? E a gente atuando ali, mas o pior disso, claro, nós estávamos ali, somos profissionais, enfrentamos, mas o pior era as famílias, né? Aquele que teve casos mesmo que a pessoa não conseguiu ver o seu familiar, né? Ficava a dúvida se era a pessoa que estava ali, né? Isso aí a gente passou por isso, viu? Já não pode ser, ou aquele neto, ou sobrinho, ou amigo, ou filho, às vezes que não estava próximo à sua mãe, não pôde se despedir da mãe, do pai, né? Então acho que o sofrimento e a marca maior ficou nas famílias, né? Bom, e mesmo as coisas ruins que aconteceram naquele período servem como um aprendizado, né? Sim, sim, a gente tira sempre uma lição, né, de comprometimento, né, de profissionalismo em todos os momentos aí com a sociedade. Bom, e eu estou dando uma olhada aqui sobre os principais assuntos que o ramo funerário está debatendo nessa mudança do Código de Posturas. Desculpe. Uma das questões, e eu lembro que houve uma grande polêmica há um tempo atrás, aqui no município de Camaquã, sobre a venda de serviços funerários próximo de casas de saúde. Isso foi algo que motivou uma série de debates no município de Camaquã um tempo atrás, porque haviam, né, alguns entes que estavam praticamente de plantão em frente a uma funerária. Aí se abordou principalmente a questão de ética desse tipo de procedimento, abordando as pessoas naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade. Muitas vezes os entes familiares já tinham algum tipo de proximidade com alguma funerária do município de Camaquã e acabavam sendo impedidos pela forma truculenta com que havia esse tipo de abordagem a esses familiares, né? Aquela época foi uma época negra, assim, vamos dizer, em Camaquã, uma época de dificuldade, de pesadelo, né? Porque a gente tinha essa dificuldade mesmo, né? As empresas estabelecidas nos seus pontos comerciais e as famílias não tinham a chance de ir até a empresa, né? Tinha pessoas ali como tu falou, com falta de ética e colocando o comércio acima do sentimento, né? E uma total falta de ética, um descomprometimento com o segmento. E a gente, através do sindicato também, do sindicato das funerárias, foi até o promotor aqui de Camaquã, né, o juiz, e manifestou a vontade de fazer um ataque, né, o termo de ajuste de conduta, para regularizar essa situação, né, onde tinha ali, nesse ataque, as circunstâncias, né, as medidas, o que podia, o que não podia, né? Então ter que colocar num papel, num registro, num ataque, os direitos e deveres, né? E aí isso foi tudo marcado reuniões, foi organizado, né? Junto ao Ministério Público, o sindicato e as empresas, né?
todas que estavam participando aqui de Camaquã, algumas já fecharam, mas aquelas que tinham na época acordaram, assinaram o TAC, né? De acordo ali para cumprir essas coisas, então, inclusive, se não fosse cumprido, haveria multas, né? E comprometimento da empresa, né? Como é que E está a situação hoje? hoje está mais calmo, assim, como é que eu te diria? Não se vê tanta denúncia como estava, como eu disse, estava uma vergonha daquela Sim. época, né? Agora está normalizado, assim, né? Uma denúncia ou outra, às vezes a gente vê um comentário, uma coisa, digamos que está mais velado, né? Porque a gente sabe que tem gente que se propõe, assim, a de repente fazer esse tipo de abordagem, mas nós tomamos a iniciativa em virtude de ser essa modernização ali do termo do, Do Código de do código Posturas. de postura, né? Que além da TAC que nós já temos, a gente colocar no código de postura do município, né? Oficializando isso. Oficializando e aí regulamentando aí para o futuro, né? Para frente, aí Claro. para a gente ter essa tranquilidade, assim, as famílias terem a tranquilidade também e a empresa lá no seu endereço, no seu local, também poder mostrar o seu serviço, mostrar a sua qualidade, né, de atendimento, o conforto, o que seja, que quando for procurada pelas famílias, e não o contrário. A funerária não pode estar em farmácia, hospital, asilo, nessas regiões, conforme a gente citou ali, né, casas de saúde, né, cada empresa deve estar no seu endereço. Bom, e aí a gente entra mais uma vez numa questão que nós tratamos ontem aqui no programa, que é o bom senso, né? Como falta o bom senso nas mais diversas atividades, né? Se a gente tivesse uma população em que tivesse um bom senso, a gente poderia evitar uma série de discussões, que a gente cuidasse principalmente as questões relacionadas à ética, né? Uhum. Onde entra a ética, né, tudo funciona melhor, né? A pessoa tem aquela consciência do que ela pode e o que ela não pode fazer, Sim. né? E aí acaba cuidando disso, né? Então tu não precisa te preocupar, né, com que o teu comportamento, o outra pessoa do teu comércio, da tua atividade também vai ter a mesma, né? Seria uma segurança, né, e o modo adequado de se trabalhar, né? Bom, já que nós estamos falando sobre mudanças, né, no setor funerário, desde lá de 1949 até os dias atuais, cada vez mais se preocupa com as questões ambientais. Essa é uma preocupação que existe e ela deve prevalecer. Eu acho que a gente precisa discutir sobre os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Quanto mais nós discutirmos sobre isso, encontrarmos soluções ambientais melhores. E a gente já ouviu muito boato, algumas informações até inverídicas sobre a questão ambiental envolvendo sepultamentos e tudo mais aqui no município. Essas discussões sobre o Código de Posturas, elas abordam algum tipo de impacto ambiental, algum tipo de solução para essas questões? Nós, através do código de postura ali, sugerimos a colocação de um material, um produto, né, que já é utilizado em todo o Brasil, né, em algumas cidades regulamentadas, né, exigidas, obrigatórias, né, que é um invólucro que vai dentro da urna, que evita a contaminação do solo, né, com o necrochorume, a decomposição daquele corpo enquanto lá no cemitério, né, sepultado. Esse invólucro vai evitar que aquele produto passe para a natureza, para o solo, contamine o solo, né, e todo as vizinhanças ali, vamos dizer, o Sim. próprio solo do cemitério, né. É um produto moderno, ele deve ter já uns 10, 15 anos aí, ou um pouco mais, talvez 20 anos. E aí a gente sugeriu para colocação e de ser também obrigatório isso, né? Ele vai ter um custo, né, também, mas pode ser muito bem absorvido pelas famílias porque tem esse benefício de ecológico, vamos dizer assim, né? Esse uma produto já prevenção. está à disposição? Já está à disposição, é vendido, ele é uma embalagem plástica com no seu interior tem um material absorvente, né? Sim. E ali ele funciona e até depois, lá depois dos 3 anos, 5 anos, quando for fazer a exumação, fica bem mais fácil também para o recolhimento daqueles restos mortais daquela pessoa que está ali, né? Então é muito aceitável, muito moderno, né? E foi sugerido aqui para a gente colocar aqui em Camaquã isso.
Também essa questão da obrigatoriedade, né, que nem eu disse que existe em alguns lugares, como cemitérios particulares e outros, e eles mesmos controlam isso, né? Aqui em Camaquã também eu acho que deve ser obrigatório, mas essa questão da fiscalização, né, que também não sei que cada velório ia ter que ter alguém lá, né? Então eu acho que mais é uma questão de conscientização, né, com Sim. a obrigação junto, né? É, tem aquela questão do desconhecimento, né, sobre a existência de produtos como esse que visam trazer benefícios para a comunidade inteira, né? Sim, evita lá no cemitério de ver aquelas manchas, assim, um maltrato assim com o meio ambiente em alguns lugares que há algum tipo de problema assim, né, nas sepulturas, né? Esse aí realmente ele liquida com isso, né? É muito usável. Existe mais de uma marca, existe fábricas no Brasil que vende, né? E aí as empresas sabem, conhecem, né? E podem utilizar, comprar e dispor aí quando for necessário. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, porque nós temos uma notícia na hora certa e voltamos em instantes continuando sobre esse assunto. Estamos de volta aqui na Rádio Acústica FM e hoje a gente está tratando mais uma vez sobre as discussões que envolvem, né, a renovação do nosso Código de Posturas, a revisão, melhor dizendo, né, do Código de Posturas da cidade de Camaquã. E está sendo importante hoje a gente poder conversar com o Clauney Stepaniak, que faz parte deste sindicato das associações funerárias do Rio Grande do Sul, para a gente entender um pouco melhor sobre esses assuntos. Às vezes a gente até acaba falando alguma bobagem por desconhecimento, né? Por não saber como funciona esse tipo de trabalho tão importante no nosso município. Eu mesmo desconhecia, né, que já existem técnicas que estão sendo utilizadas pelas funerárias no que diz respeito às questões ambientais. E você já explicou que isso já está disponível, entre outras técnicas de modernização que vocês estão aprimorando cada vez mais, né? Dentro do segmento funerário como um todo, como tu falou assim de anos atrás, e posso dizer assim que dos últimos 30 anos, né, que com toda essa evolução que teve e também a postura assim das empresas, né, se organizando melhor, apresentando um melhor trabalho, né, com as equipes preparadas, melhor preparadas para atender nesse momento, né, trazendo o conforto, o acolhimento, né, isso tudo, há também o estudo, o aprofundamento, aí eu já sempre falo em nome do sindicato que a gente promove bastante isso, né, todos os anos a gente consegue formar em torno de 400, 450 profissionais em curso de tanatopraxia, curso de venda, curso de necromaquiagem, curso de florais, né, de preparação, de decoração, né? Então isso a gente tem pelo estado todo em épocas diferentes, assim, proporcionando para que o profissional melhore, né? E até chamo sempre a atenção, assim, tu vê sempre, às vezes, quando tem um caso de uma morte violenta numa cidade, um crime, Sim. uma coisa, sempre aquele aparece o veículo funerário ali, aquelas as empresas quando estão filmando, né? A notícia daquele carro funerário já é um carro preparado, apropriado, né, para remoção, com a cabine fechada. Depois, quando está a família lá nas capelas, tu vê que são capelas bonitas, assim, né? Tô falando bonitas e preparadas, assim, porque a gente realmente quer acolher, né? A gente Sim, que eu falo, sim. o segmento funerário como um todo, né? Para esse momento não ser tão marcante, não ser tão difícil para as famílias, né? Embora nesse caso que aí sempre vai ser de acidentes, de morte violenta, né? Que é o que se vê divulgado mais, né? Que acaba virando mais notícias, mas as funerárias como um todo, no estado todo, estão lá presentes, né? E com certa qualidade assim no seu atendimento. Não se ouve mais falar, como nós conversamos agora aqui, sobre essas abordagens. Assim, existe, o pessoal do segmento eles são muito criativos, né? Existe cada história que é difícil de entender. Mas com essas pontualidades e tentando mostrar o que é de melhor, o reconhecimento do diretor funerário nas empresas melhorou muito nos últimos Sim. anos, né? Como tu falaste, né? A importância do segmento funerário. Nós somos um comércio, sim, mas não uma hora difícil das famílias, né? E essa linha, né, que divide esse atendimento, assim, é muito difícil de se manter, né? E graças a Deus existem profissionais que estão equipados, preparados, né? E a gente proporciona isso através do sindicato e melhora cada vez mais. Então, esse reconhecimento das famílias é muito importante, das comunidades em geral, é muito importante para nós, assim, né? Porque
elas veem a valorização, né, da profissão, né, e do atendimento funerário. Bom, o Instituto Geral de Perícias, ele não possui uma estrutura suficiente e nem adequada para fazer essas remoções nos casos de mortes violentas, né? Isso. Por isso, há um convênio com as funerárias do Rio Grande do Sul para que se faça essa remoção. Eu lembro que há um tempo atrás havia um rodízio de funerárias da cidade para realizar esse tipo de remoção. Isso ainda continua? Eu lembro que até era gratuito que era realizado. Sim, há muitos anos atrás existia um rodízio aqui interno, assim, vamos dizer, do município aqui. A gente, como Um comum funerária, assim, acordo. se criou em comum acordo, né? E depois foi criado esse rodízio, também rodízio, né? Funciona assim, as empresas associadas ao sindicato, elas têm que ter um checklist de qualificação, né? Como eu falei, Sim. o veículo, o profissional habilitado, plantão 24 horas, o prédio, negativas municipais, estaduais, federais, né? Uma série de itens que elas têm que estar preparadas para esse atendimento. E aí nas cidades que existe mais de uma, mais de uma habilitadas pelo sindicato, existe o rodízio, aonde cada uma atende a vez daquele atendimento. Esse recolhimento da morte violenta, ele é totalmente gratuito, não existe nenhum tipo de compensação por parte do governo do estado. As empresas funerárias absorvem isso, né? Então nós aqui levamos ali para o ML de Pelotas, né? Temos notícia que em breve teremos aqui em Camaquã a volta do ML aqui, né? Já tivemos uma reunião semana passada lá com o diretor do IGP que nos noticiou isso também, o prefeito Abner aqui, estão em tratativas de que vá ter um lugar aqui, agora também em breve vão ser contratados os médicos, né, em regime emergencial, serão 35 médicos para todo o estado e também 35 peritos, auxiliar de perícia, né, e Camaquã vai ser contemplado aí com 2 desses médicos, né. E está faltando esse local ainda que vai ser definido em breve. Então, esse transporte nosso aqui até Pelotas, que leva esse tempo todo, chegar lá e espera o exame e tudo mais, isso vai ser extinto, né? As remoções vão ser feitas todo aqui em Camaquã mesmo, aguardando, claro, esse tempo de perícia também aqui, mas vai terminar esse deslocamento. Isso é bom para o ramo funerário, que não terá mais essa despesa, né? Um valor que poderia estar sendo investido numa melhoria, né, do atendimento, É, que acaba sendo utilizado para isso, e para as famílias também, por causa da questão da agilidade, né? sim, em termos de valor, o sindicato promove durante o ano todo, baseado na quantidade de atendimentos que a gente faz através do 0800 e com o valor mais ou menos de custo que a gente tem esse transporte, em torno de 7 milhões e meio de reais o governo do estado economiza com esse transporte que a gente proporciona, né? Valor significativo. Muito significativo. E a gente está ali sempre tentando algum convênio para se ter algum ressarcimento e tudo, mas é muito difícil. E teve também a dificuldade que eles acabaram extinguindo alguns postos, né? Como existia aqui em Camaquã, né? Lá na zona norte do estado também existe, né? Todas aquelas regiões, os postos que tinham, diminuíram bastante. A gente tem sempre uma dificuldade que aqui a gente leva ali 130 quilômetros, mas existe lá para o norte do estado, as remoções aqui é 200 quilômetros, 300 quilômetros, né? Gratuitamente, né? Que a empresa promove essa remoção ali, né? Os únicos lugares que o governo do estado atua e que não é o sindicato que atende, ou as empresas funerárias credenciadas, é Porto Alegre e Caxias do Sul, só esses 2 municípios. O resto todo do estado somos as funerárias credenciadas que atendem. Bom, ainda falando sobre a questão do Código de Posturas, das discussões, para a gente encerrar aqui, há uma lei municipal, e você me explicava fora do ar sobre isso, que trata sobre o horário do sepultamento. Às vezes, a família opta por fazer um velório um pouco mais curto e nem sempre tem essa possibilidade. Né? Como é que está essa discussão dentro do Código de Posturas? Essa lei, ela foi criada no governo do Marco Aurélio Pereira. É uma lei do 18 de dezembro de 1987. E aí no artigo número 2, capítulo 2, artigo 5, ela
descreve que é proibido o sepultamento de morte natural antes de 12 horas, exceto casos de contaminação ou doença infecto-contagiosa ou em casos de putrefação, né? E isso aí dificultou, essa lei existiu todo esse tempo, a gente não era cobrado disso, né? Pela prefeitura, não havia nenhum tipo de fiscalização. E alguns meses atrás, ou questão de um ano mais ou menos, começou a ser cobrado que o cemitério também implantou um controle mais rígido quanto à Sim. venda, utilização, até nas autorizações de sepultamento mesmo, pessoas que são proprietários de túmulos ali há 20, 30 anos lá, era pedido o documento, né? Para poder ele mesmo autorizar, ver se tem mais gente, né? Existiu ali um problema que a prefeitura, através dessa rigidez e controle, né, começou a executar. E com isso eles se apegaram na lei. Então lá na lei tinha esse artigo, né, no capítulo 5, que proibia. Então uma pessoa que às vezes já estava doente há muito tempo, a família já desgastada cuidando ali, acabava falecendo durante a madrugada ou depois das 5 horas da manhã, que o último horário é às 5, então quem falecia, por exemplo, 7 horas, 8 horas da manhã, não era permitido já no final da tarde fazer, e a família gostaria de fazer porque não queria passar mais uma noite ali de Sim. velório e tudo, né? Embora a família está toda aqui, já. Então aí houve um certo problema, assim, mas se criou um mecanismo de que as famílias pediam autorização ou elas manifestavam, né, Uhum. que ficava sobre ela a responsabilidade daquele sepultamento, e acabou acontecendo uma vez ou outra quando necessário, né? Sim. Então é isso que a gente quis incluir no Código de Postura para extinguir essa lei, né? Que não sei, não acho muito necessária assim essa obrigatoriedade do poder público dizer até que horas pode sepultar ou não, né? Eu acho que deve ser uma liberdade da família, né? E parece que foi acatado isso. Eu acho que os vereadores ali talvez vão redigir o novo já com essa extinção dessa lei aí. Então a gente vai ter, a gente que eu digo funerárias, mas também as famílias vão ter essa liberdade ali de poder fazer o seu sepultamento. Porque antigamente existia essa questão de velório de 24 Sim. horas, era uma tradição, né? Que a origem do velório já é lá de muito tempo atrás, né? Que as pessoas têm algumas histórias que tinha aqueles copos de estanho, aqueles de chumbo ali, que era lá na Idade Média, eu estou falando, né? Sim. Então aquilo ali havia um produto na bebida, com álcool, aquilo reagia, e às vezes a pessoa tomava e parecia que tinha falecido. Então era necessário ela ficar 12 horas com velas, aí era velando, né, para ter esse cuidado de daqui a pouco ela acordar ou não, né? Então era uma tradição nesse tempo, daí que vem esse nome, né? Uhum. É alguma das histórias que tem da origem do velório aí, né? Então se comprovava aquele falecimento, claro, com a rigidez, com o tempo passando também, e, e aí era feito o sepultamento. Então a tradição vem desses relatos aí antigos, né? Bom, esse fim da obrigatoriedade do velório de 12 horas, isso pode gerar uma economia para as famílias, né? E ao mesmo tempo é interessante que se entenda que cada caso é um caso, né? Precisa ser avaliado separadamente, se há necessidade que realmente fique 12 horas, se a família optar por isso, vai ter essa oportunidade. Mas havendo um entendimento de que não há essa necessidade, será possível então esse sepultamento num prazo menor. Então, a princípio, isso vai ser incluído, essa alteração, essa extinção da lei no Código de Posturas. Sim, é a notícia que eu tenho até o momento, né? Porque é como eu te falei, eu acho que a liberdade deve ser da família mesmo, né? De definir assim o horário de sepultamento. Se ela às vezes tem aquele familiar que também está com um filho lá no Nordeste, numa outra cidade, num outro país, né? Que quer aguardar, também é feito conforme a vontade da família, né? E existem recursos também para se passar mais de 24 horas, no caso, se precisar. Então, mas aí, como tu falou, cada caso é um caso, e a gente está pronto para atender as famílias e na decorrência do coisa. E não tem essa obrigatoriedade de limite de horários ou definição assim sobre
o atendimento funerário ali, ou funeral no caso, né? Bom, Clauney, obrigado pela tua participação, acho que foi bem esclarecedora a tua intervenção hoje aqui no programa Primeira Hora, para que os ouvintes conseguissem entender melhor essas discussões que envolvem o Código de Posturas de Camaquã e até para que a gente entenda que um Código de Posturas é algo muito mais amplo do que somente debater o comércio. É uma série de questões que precisam ganhar luz da nossa comunidade, precisam ganhar esses debates para que a gente consiga modernizar literalmente esse Código de Posturas que é lá de 1949, naquela situação em que nós nem tínhamos quase automóveis, eram poucos os veículos que circulavam pela rua, né? Havia necessidade de ter local fixo para amarrar um cavalo, por exemplo. Exatamente. Né? E a obrigatoriedade de controlar formigas no espaço público, entre outras questões que abordava-se naquela época e que agora são questões que não cabem mais, questões de obrigatoriedade sobre esses temas. Mas eu penso assim, ó, o progresso de uma cidade vem dos seus habitantes, né? Sim. Da sua sociedade, né? Então, esse Código de Postura é uma oportunidade, né, da gente abrir Camaquã para o progresso, né? Exato. Queremos ser uma cidade turística? Sim, queremos. Temos vários pontos turísticos, atividades, temos a história, Bento Gonçalves e etc. E, lá, a Cascata do Barbosa Lessa, outras coisas, atrativos, né? Zona Sul, a parte farroupilha aqui da história de Camaquã aqui. Mas isso a gente tem que proporcionar, né? Tem que ter Existe vários movimentos, a gente ouve no decorrer do tempo, assim, de comissões, de turismo e tudo mais, mas a vontade do progresso tem que partir dos seus munícipes. Eu acho que a gente quer progredir, quer se abrir, então entra nesse propósito aí de abrir domingo, fechar, então, mas esse é a verdadeira o progresso, né, que pode vir para Camaquã a partir daquelas escolhas que a gente faz. A oportunidade que os vereadores estão dando para a gente, eu acho muito importante. Essa renovação, né? E proporcionar um progresso duradouro para a nossa cidade e município, né? Muito bem, estivemos conversando nesta manhã com o Clauney Stepaniak, que faz parte do Sindicato das Empresas Funerárias do Rio Grande do Sul, debatendo sobre os temas que envolvem o setor funerário no novo Código de Posturas de Camaquã.